Fala galera do Bora pro Racha. Hoje falando um pouquinho do jogo de ontem, da primeira jogo da final do Cearense. Fortaleza 2, Ceará 1, né? Um jogo onde Fortaleza venceu, já tinha vantagem, ganhou mais vantagem e o Ceará teve muitas derrotas nesse jogo. E também sobre a história, Charles vai sair do Ceará? Que história é essa? Quer saber mais? Fica ligado e bora pro Racha. Fala galera, tudo bom? Beleza? Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse jogão de bola entre Ceará e Fortaleza, que rolou ontem, sobre essa possível saída do Charles. O que está acontecendo? O Charles vai sair do Ceará? Que história é essa? Mas antes disso, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. É preciso que vocês cheguem mais aqui. A gente está vendo que os nossos vídeos estão chegando para muita gente, o alcance está muito alto, mas espalhem a palavra do Bora pro Racha por aí para que mais gente maluca chegue aqui e acompanhe os nossos vídeos, beleza? Seguinte, sobre o jogo de ontem, pra gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu, um jogo bem disputado, um jogo brigado, como um clássico rei deve ser, jogo muito bom de se assistir também, porque teve chances, né? Os últimos jogos foram meio travados entre Ceará e Fortaleza, um jogo meio monótono. Esse não, esse já teve mais proposta de jogo, oportunidades para os dois times, e o resultado com gols, né? Então foi bem legal, um jogo interessante do ponto de vista apenas do jogo, mas o contexto que envolveu essa partida, ela trouxe algumas preocupações, principalmente para a torcida do Ceará. E não é por ordem tática, por ordem técnica, até por esse aspecto eu acredito que o Ceará mostrou que tem muita qualidade, é um time muito forte, mas que está sofrendo, e aí a gente já sabia, sofrendo muito com a parte física, muito. E era uma coisa que lá no vídeo, lá atrás, se você clicar aí no nosso card, eu fiz um vídeo falando sobre a maratona de jogos, né, do Ceará, e a importância da gente ficar atento e preocupado com essa sequência de 3 jogos em casa, além do que o Ceará está há 2 meses e meio jogando toda semana 2 vezes, segunda e quarta. A gente falou sobre isso também, sobre o risco dessa sequência para o desgaste físico da equipe como um todo, e isso aconteceu ontem. Samuel Xavier saiu lesionado. Por outro aspecto, teve também a pancada do Bruno Pacheco, podia acontecer, é um jogo muito pegado. O Bruno Melo e o Bruno Pacheco se machucaram, graças a Deus nada de mais grave com os dois, tá todo mundo bem, né? E então, a partir desse momento, o Ceará tentou jogar, jogou, acho que até o Fortaleza teve um pouquinho de diferença na forma de jogar, ele jogou mais esperando ver o que o Ceará iria propor, porque a vantagem era do Ceará nesse caso, a vantagem era do Fortaleza, então o Ceará precisava do resultado. Então o Ceará saiu mais para o jogo, o Ceará teve chances para vencer a partida, muitas, mas não colocou a bola para dentro, e o Fortaleza fez valer a bola parada, que tem dado muito certo contra o Ceará nos últimos jogos, né? O Ceará vem tomando gol de todo jeito de bola parada. A defesa do Ceará não dá para dizer que é um sistema que o Ceará joga de maneira reativa, defensiva. O Ceará tem a pior defesa do Brasileirão, a segunda pior do Brasileirão, e vem tomando gols que, se você contar os jogos do Vitória, tomou 3, tomou gol do Brusque, não para de tomar gol. Então, assim, é uma preocupação que levanta, e o Guto precisa ver isso direitinho. A defesa não tá legal, a gente tem sofrido muito, apesar de ter gostado demais da volta do Fabinho, que jogou muita bola. O Fabinho parece que não estava nem parado. O ritmo de jogo dele foi excelente, ele jogou muita bola e o Ceará caiu muito quando ele saiu. Mas, obviamente, com um jogador que está muito tempo parado, ele precisava sair da partida para poder preservar, não ter o risco de voltar alguma lesão. Então ele acabou saindo durante o jogo, entrou o Ricardinho. O time do Ceará, a defesa, o sistema defensivo todo do Ceará, a gente percebeu que ali em torno de 20 minutos do segundo tempo começou a cair muito. A mesma sensação do que aconteceu contra o Goiás se repetiu no jogo com o Fortaleza. O time pregou, o time não conseguiu mais jogar. Era esperado, é um time que vem numa sequência absurda de jogos, que precisa descansar. A gente vai falar isso aqui 1 milhão de vezes, mas não vai agora. Aí vem a minha pressão, vem a pressão de muita gente que torce o Ceará, vai preservar contra o Palmeiras. É essa a hora de preservar. Tendo 4 jogos extremamente difíceis na Série A, é a Série A que importa. Infelizmente, volto a dizer, o Campeonato Cearense caiu de culminar e terminar o campeonato no meio do Brasileirão. Então a balança, ela mudou. O Brasileirão é muito mais importante do que o Campeonato Cearense. Eu perdi um clássico rei como torcedor ontem e eu não tô nem aí. Sinto muito, assim.
mas estou muito preocupado com as consequências desse jogo, por questões de lesão, por questões de desgaste físico. O Vina e o Sobral estavam se arrastando em campo, caras que são extremamente eficientes, errando muito passes, desligados, mas não era uma questão de ordem técnica, eles não estavam mal por ordem técnica, a gente sentia o desgaste neles, eles estavam tentando. O Vina é um cara que gosta muito de clássico, brigou, lutou, mas lutou dentro da limitação física dele atual, ele não está tão bem, ele não está com condição de ir para um front para jogar 90 minutos. Ele jogou, ele e o Sobral jogaram mais 90 minutos, assim, é difícil, a gente tem jogos importantes pela Série A e passou por isso. Do outro lado, Fortaleza, que vinha de semanas de descanso, pegou essa semana jogando no meio de semana, então ele tá com o combustível lá um pouco mais em cima do que o do Ceará, tá melhor, né? E o Rogério até jogou de maneira diferente do que vinha jogando nas últimas partidas, ele escalou o time diferente, né? Ele tirou o Elton Paulista e colocou mais um volante, colocou o Ronald, ótimo jogador, por sinal, acho que é um cara que talvez vai tomar a vaga de alguém ali do Fortaleza no meio de campo, bom jogador, e conseguiu neutralizar um pouco mais o Ceará, equilibrou o jogo, foi muito eficiente nas bolas paradas, né? Teve efetividade, as bolas paradas que eles tiveram, eles colocaram para dentro, ou foram muito perigosos em rebotes. Então, foi um jogo diferente dos últimos dois, onde o Ceará propôs mais, o Fortaleza tentou jogar também, não foi aquele time, não vou aqui ficar falando que um time é covarde porque se defendeu mais e o outro atacou mais, que isso é bobagem, isso é infantilidade, a gente não trata futebol dessa maneira. Um jogou um pouco mais propositivo, o outro se defendeu um pouco mais, tentou lutar da sua maneira e da sua estratégia dentro do regulamento, porque um time tinha vantagem, tem, e agora o Fortaleza ampliou essa vantagem. E é isso, foi um clássico rei de alegria para os tricolores, uma derrota para os torcedores do Ceará, e que também preocupa por conta do desgaste físico que a gente viu em alguns jogadores e as lesões que alguns jogadores sofreram. Então, vamos ver o que é que vem por aí, né? Série A no final de semana, Fortaleza pegando o Atlético Goianiense e o Ceará pegando o Palmeiras, e espero que os dois consigam vencer, se afastem da zona de rebaixamento, porque uma grande diferença desse ano na Série A é que o sarrafo lá de baixo está muito alto. Está todo mundo vencendo. Está um bolo de times com uma pontuação muito alta. Então, não dá para saber quem é real, que está de fato realmente brigando pela zona de rebaixamento. O Goiás é o último, empatou com o Ceará, mas tem 2 jogos a menos. Então, assim, muitos times lá embaixo estão com jogos a menos. Então, não dá para brincar. Volto a dizer, Série A não se brinca. Série A não se brinca. Então, esse recado vai tanto para Ceará quanto Fortaleza. Foquem na Série A. É o que importa. Beleza? E o segundo assunto de hoje, essa história do Charles, né? O Charles teve matéria agora ontem falando sobre sondagens que o Internacional, que ainda possui direitos sobre o jogador, recebeu sondagens de times da Europa. Lá a janela ainda está aberta, então é possível ter uma negociação. Mas confesso que eu não acredito que vai acontecer agora, né? Eu acho que o Charles é um jogador que provavelmente vai ser negociado no final da temporada, é um cara que é destaque, vem sendo destaque nos últimos anos, é difícil segurar o Charles. Só para vocês terem ideia, ele foi o líder de desarmes da Série B do ano passado, pelo Sport. O Ceará foi e comprou o passe dele, o Sport não estava bem financeiramente. E logo em seguida ele veio para o Ceará e já conquistou uma Copa do Nordeste. Hoje ele é o terceiro em desarmes da Série A, né? O Fernando Sobral é outro jogador que é o líder de desarmes da Série A, então provavelmente esses 2 jogadores, e isso não é problema algum, são 2 jovens jogadores, Fernando tem 25, Charles 23, provavelmente vão ser negociados no final da temporada, né? Porque se estão se destacando, são ótimos jogadores. Acho que a torcida tem que ficar consciente de que isso vai acontecer, é inevitável, mas vão ser ativos que o Ceará tem que saber a hora de perder eles, né? Não pode perder no meio do campeonato, porque acaba sendo uma preocupação de perda da ordem técnica, né? Você perde 2 jogadores que são importantes. Então, tomara que a diretoria segure essa negociação só para depois do Brasileirão, que a gente consiga permanecer mais um ano, quem sabe alcançar uma Sula, uma pré-Libertadores. Acho que a bola que o time do Ceará vem jogando, eu não vou dizer que é audácia minha falar que o Ceará tem chance de ir para uma pré-Libertadores, mas eu acredito que se esse time encorpar, se esse time se cuidar, pelo menos brigar, ele consegue. É um bom time, é um time que briga, que luta. A discussão ontem entre o Vina e o Sobis em campo mostrou muito isso, né? É um time que quer, é um time que está afim de querer grandes coisas para o Ceará. Então acaba que
esses dois jogadores, eles são importantes e aí perder eles agora não é o ideal. Tomara que isso não aconteça, tomara que os nossos times consigam bons resultados no fim de semana, né? E que o Charles fique e que a gente não sofra aqui com a perda de um jogador tão importante, beleza? Galera, é isso aí, espero que vocês gostem. Foi uma resenha aqui um pouco diferente, né? A gente não tá gravando aqui com câmera, com o Douglas, é uma resenha pós-jogo, até um papo mais sério, né, do que as brincadeiras que a gente costuma fazer aqui no canal, mas é legal ter essa troca. Se inscreva no nosso canal, acompanhe nossos vídeos, ative o sininho de notificações e bora pro racha!